Bom dia, crianças. Mais uma vez, né? Aqui é a nossa aula. Hoje é terça-feira, 16 de junho de 2020. Já estamos passando do meio do mês, né? Da metade do mês de junho. Então, vamos lá. Hoje a nossa aula vai ser nossa aula de geografia, tá? Nossa primeira aula, nossa aula de geografia. Aí vocês pegam lá o livro de geografia de vocês. Tá aí. Lá na página, aí nós temos umas atividades lá para corrigir ainda, né? Então a prof vai corrigir bem rápido essas atividades para nós entrar numa outra unidade. Então não tem muita coisa para corrigir, né? Ali é mais uma resposta pessoal, são mais resposta pessoal, desenhos, né? Mas vamos dar uma passada bem rápido lá. Então lá na página 24. Então tá lá, mapeando. Representando os elementos da paisagem, observe as duas fotografias aéreas da paisagem ao lado. Elas apresentam uma paisagem do campo e uma da cidade, em visão vertical. Faça uma lista com os principais elementos que você identificou em cada fotografia. Então, era para você olhar lá nas fotografias, né? Então, lá tem uma cidade, um município urbano, né? Um bairro em São Paulo, capital. E tem um rural lá, né? Bairro no município de Meleiro, estado de Santa Catarina. Só que você vê lá que é uma área verde, né? Uma área rural. Aí você vai descrever ali naquele espaço, lá, paisagem do campo. Aí você vai descrever o que você vê lá na paisagem do campo, né? E na cidade você vai descrever o que você vê lá na paisagem da cidade, naquelas fotos lá, tá? Se você já fez, né? Como você vê. Então ali a resposta é sua, né? Aí observe as fotografias novamente. Desenhe o espaço ao lado delas, símbolos que representam os elementos listados e escreva o que cada símbolo significa. Ao final da atividade, compare com os colegas os símbolos. Isso não vem ao caso, né? Então, era para você olhar novamente as paisagens, né? E o que você descreveu lá na paisagem do campo, o que você escreveu, o que você viu, você vai desenhar, era para você desenhar nesse espaço, né? O que você descreveu, o que você viu na cidade, você vai desenhar nesse espaço. Tipo, você pode desenhar aqui, se você viu aqui uma casa, prédios, né? Aqui você vê uma região de mata, de verde, né? De árvores. Aí você vai e vai descrever ao lado o que representa aquele desenho que você fez, tá? Você já fez, tá? E é para você fazer. Quando voltar às aulas, a professora vai olhar tudinho as tarefas, tá? Se estão feitas, os desenhos do jeito que você sabe fazer. Não precisa, você não é um bom desenhista, não precisa ser aquele desenho bonito, mas você precisa tentar fazer, tá? A prof quer tudo feitinho. Quem quiser tirar as fotos, tá mandando pra prof que fez, tá? Pode ser do jeito que ficar. O importante é você fazer. Então, essas atividades que a professora tá pedindo pra você fazer, os desenhos, é pra fazer, tá? Não é pra deixar em branco na apostila, né? Você faz lá como você consegue fazer, tá bom? Então, e não tem como uma professora explicar como é pra você fazer, que isso é
que você é de você, né? É você que vai saber o que você está vendo lá na imagem, né? Aí lá na página 26, tá lá. A vida no lugar onde vivo. Você sabe quais são as principais atividades desenvolvidas pelas pessoas no lugar onde você vive? Converse com seus familiares e amigos sobre que atividades são essas. Depois preencha a tabela abaixo, indicando algumas das atividades que você descobriu. Então, lá tá lá, né? Lazer. Qual atividades de lazer que tem na nossa cidade? Quais, né, as principais? Se de repente você tem uma que você gosta de, tem alguém na sua família que já gosta de outra, então você pode entrevistar alguém por ali, tá? Qual a atividade de lazer que tem na nossa cidade? Trabalho. Qual o maior tipo de trabalho que tem na nossa cidade? Tem mais? Quais atividades mais desenvolvidas no trabalho, né? No comércio, na agricultura, né? Aí você vai acordar. De repente, né? Alguém da sua família trabalha com alguma coisa, né? Uma indústria. Aí você põe lá. Estudo. Então, quais as principais atividades desenvolvidas sobre o estudo na nossa cidade? Então, tem bastante, né? A nossa cidade é polo da educação, tem muitas faculdades federal, estadual, particular, várias particulares, né? Tem aquelas à distância, né? Que também né? Aí você vai colocar lá naquele espaço lá, tá? Você colocou, né? A professora espera um dia olhar tudinho e ver tudo prontinho, né? Que você fez, tá bom? Só para a prof corrigir pessoalmente, né? Aí tá. Com a tabela preenchida, isso aqui não vem ao caso, né? Que se estivesse na escola. Aí lá na página 27, nos quadros a seguir, faça um desenho para representar cada uma das paisagens indicadas. Não se esqueça de fazer uma legenda para explicar os elementos da paisagem que você desenhou. Tá lá, né? Uma paisagem no campo e uma paisagem na cidade. Você já sabe como que é a paisagem da cidade, né? Casas, prédios, indústrias. E no campo, mais verdes, matas, animais, né? Animaizinhos de agricultura, da pecuária, né? Que são criados nas áreas rurais. Então, você vai imaginar lá um monte de coisa. Você vai passar lá do jeito que você conseguir fazer lá o teu desenho, você faz. Se você quiser pintar bem bonitinho. Então, você faz lá uma paisagem do campo e uma paisagem da cidade. Não precisa ser muita coisa, né? Se você já fez, tá? Aí você vai fazer uma legenda, né? A professora já explicou o que é legenda, né? Você vai fazer 2 quadrinhos lá. Então, tá lá, né? Não se esqueça de fazer uma legenda para explicar os elementos da paisagem que você desenhou. Aí, por exemplo, você vai pintar lá de verde a paisagem do campo, para dizer que aquela lá é a paisagem do campo. E, tipo, amarelo, azul, a cor que você quiser, vai fazer um outro quadrinho e vai pintar, né, um de cada cor para dizer que é a legenda, né? Qual a legenda que indica a paisagem do campo e qual a legenda que indica a paisagem da cidade. Então, a professora só está corrigindo, né? Espero que você já tenha feito, né? Teve bastante dias, né? Teve 4 dias sem aula, sem vídeo, né? Então, isso era para você voltar lá, ver que você não tinha feito, os desenhos que você não tinha feito ainda e fazer tudinho, né? Teve bastante tempo. Aí lá no número 2,
Complete os espaços com a imagem que correspondam aos bairros indicados. Para isso, retire os adesivos do material complementar e veja o exemplo. Daí, essa aqui a professora já fez. A professora já foi lá no material complementar e já tirou os adesivos e colocou, cada um no seu lugar, né? Lá em cima já tinha, né, um exemplo, o bairro histórico, né? Aí os outros a gente tem que pegar, né? Para nós pegarmos lá no material complementar. Daí a professora já pegou e já colou tudo aqui. Aí você também já deve ter colado no seu, né? Que é o bairro histórico, bairro comercial, bairro residencial, bairro misto, bairro industrial e o bairro rural. Como o bairro histórico já estava lá e o bairro comercial também, então lá você vai pegar o residencial. O que é o residencial? Você consegue ver só residência, né? Você não consegue ver comércio, não consegue ver nada, você só vê a residência. Pode ter um prédio, mas é um prédio de residência, né? No bairro misto, você já vê misturado, né? Você vê residência, você vê alguma coisa ali que parece comércio, tem um nome lá, ó, tipo um nome de um comércio. Aí no bairro industrial, você vê que só tem indústria, né? Você vê que tudo ali, que nada ali é uma residência, é tudo indústria, né? Tudo tem um nome lá em cima da fachada, que dá para você ver que é indústria. E no bairro rural, não tem como você não conhecer, né, uma paisagem no bairro rural, né, que ficou lá, aquela paisagem lá de verde, né, e tem uma casinha lá, ó. Então, a do bairro rural é a mais fácil que tem de você encontrar, né, não tem como misturar ela. Agora lá o exercício 3, explique com suas palavras o que é um município. O que você aprendeu que é um município, que foi falado bastante, né? Então, o município é a menor divisão político-administrativa. Que é dividido, tipo assim, né? A divisão política por quê? Porque nós temos lá o governo federal, daí nós temos o governo estadual, daí tem o governo... Então, é o menor, né? É a menor divisão, né? De administrativa, porque aí aqui em Sinop nós temos a prefeita, né? Então, o município é a menor divisão política administrativa do nosso país. É formado por conjunto de bairros composto, em geral, de uma área urbana e uma área rural. Então, o município é a menor divisão política. E como que a gente conhece que é um município? É porque ela é dividida em residências, comércios, às vezes tem os prédios, né? Daí você sabe que é um município. E também tem as áreas rurais, né? Dentro do município também tem, ela é dividida também em áreas rurais. Então, o município é isso, né? Formado por vários tipos de bairros, comércios. Aí lá na 4, responda as perguntas a seguir pintando a palavra do quadro. A sua escola se localiza em qual das áreas do seu município? Área urbana, né? A nossa escola aqui, né? Que é a escola que vocês estudam, que é a escola Elisamara, né? Então, ela está localizada na área urbana. Então, você vai pintar lá a área urbana. A sua casa se localiza em qual área do seu município? Aí você vai fazer, né? Se você mora na área urbana, você vai pintar a área urbana. Se você mora na área rural, você pintou, né? É para você ter pintado a área rural.
A criação de animais e cultivo de hortaliças geralmente são realizadas em qual área do município? Na área rural. Então, se você pintou a área rural, você acertou. Em qual área do município se localizam os bairros? Área urbana. Se você pintou área urbana, tá certo. Explique com suas palavras o que é uma paisagem. Você vai explicar com suas palavras, né? O que é uma paisagem, né? É uma reunião, né, de determinadas, né, tem uma paisagem de árvores, né, que representam determinadas áreas. Então, é uma resposta pessoal lá. Então, para você explicar com as suas palavras, né, o que é uma paisagem, o que você aprendeu sobre uma paisagem, né? Então, isso aí é o que você aprendeu. Tá? É com tuas palavras. Aí lá na página 30, observe a imagem desse satélite a seguir, escolha uma canetinha de uma cor de sua preferência e contorne a área urbana do município. Feito isso, escolha uma canetinha de outra cor e contorne a área rural. Então tá lá, né, uma imagem de satélite de um município, né? Aqui não fala qual é esse município. Agora propõe uma legenda para a imagem. Aí você circulou de qual cor a área urbana? Era para você circular, né, não tem a cor da caneta de sua preferência. Vamos ver se você circulou de vermelho a área urbana. E circulou de azul a área rural. Aí você vai vir aqui, ó, e vai pintar. Você vai pintar e daí você vai escrever na frente, né? Tipo, se você pintou a área urbana de vermelho, você vai pintar o quadrinho de vermelho e vai escrever na frente área urbana. E se você pintou de azul, contornou de azul a área rural, você vai pintar um quadrinho de azul e vai escrever na frente área rural, que assim é a legenda que a professora falou, né? Da cor que você usou aqui, para cada área você vai pintar a legenda e vai escrever na frente. Escreveu, né? A professora sempre fala isso, a prof, espero que você já tenha feito, né? Você já explicou. Aí tá lá, o que eu aprendi? As paisagens do município podem ser bastante distintas. Um município é formado por um conjunto de bairros que podem ser industriais, residenciais, comerciais, rurais ou mistos. Você já responde uma pergunta lá atrás, né? O que é um município? Um município é formado por um conjunto de bairros que podem ser industriais, residenciais, comerciais, rurais ou misto. Podemos dividir os municípios em áreas urbanas, em áreas rurais? Então, né? Isso é o que você aprendeu, né? Que também podemos dividir o município em áreas urbanas e em áreas rurais, né? Daí tem os desenhinhos lá, né? De novo mostrando área rural, que sempre é verde, né? E a área urbana. Então, isso você aprendeu na unidade 1. Agora nós vamos entrar bem rapidinho na unidade 2. Olha aí, o livro de geografia de vocês, a unidade 2. Vamos começar uma nova unidade no livro de geografia. A diversidade cultural, campo e cidade. Não foge muito, né, do que nós já vimos. Diversidade é uma palavra empregada para representar a variedade de características. Esse termo pode ser utilizado, por exemplo, para descrever melhor as paisagens do lugar onde vivemos. Aí tá lá, pessoas comemorando a festa de Folia de Reis no município de Nova
Iguaçu, estado do Rio de Janeiro. Então, tá? Vocês conseguem ver lá, né? Criança, nós vamos falar muito da diversidade, né? O que é diversidade? As danças, né? As danças típicas dos estados. Então, aqui é uma folia de rei lá no estado do Rio de Janeiro. Observe as fotografias como podemos descrever a diversidade existente entre as paisagens. Onde a festa é realizada? Na cidade, né? Aqui do outro lado nós temos pessoas comemorando a festa da Folia de Reis no município de São Tomé das Letras, estado de Minas Gerais. Então, uma é lá no Rio de Janeiro e uma é lá no Minas Gerais, né? São Tomé das Letras, o nome da cidade. Só que lá no Rio de Janeiro, você vê que eles estão lá no centro urbano, né? Na cidade, você vê lá prédios. Eles estão lá na rua, aquele monte de prédio de volta. E lá na Minas Gerais, na outra foto, eles estão no campo, né? Dá pra ver que isso aqui é um campo, né? Ó. Dá pra ver que é um campo e que aqui é uma cidade. Mas eles estão comemorando, né? Eles estão comemorando a mesma festa, né? Que é uma festa que não é típica de uma região, né? Elas abrangem vários estados e várias regiões. Qual dos dois locais mais se parece com o lugar onde você vive? Por quê? Aí você, né, se você vive na cidade, você vai dizer que é aquele lá que é uma área urbana, né? E se você vive no campo, você vai dizer, né? Você vai explicar por quê. São realizadas atividades semelhantes às fotografias em seu lugar de vivência? Não, aqui no Sinop, no Mato Grosso, não tem muito, né, como que fala, as pessoas não têm muito esse hábito, né, de fazer essas festas, essas danças aqui no Mato Grosso, não tem muito esse hábito, né, das festas de reis, né, da folia de reis. Então, pode até ter, né, em algum município mais aí pros mais retirado, né, que a gente não sabe, mas em Sinop mesmo a gente não viu falar, né, dessas festas, né, dessas danças, folias de reis, né. Tinha muito lá pro Paraná, lá em São Paulo, eu sei que ainda tem em algumas regiões, né, ainda tem essa tradição, né? É uma tradição, né? Que as pessoas trazem de muito tempo, né? Então, algumas regiões ainda seguem a tradição, né? Mas a nossa região aqui, do Mato Grosso, não segue muito essa tradição, né? A professora sabe que lá no Paraná ainda tem, lá no estado de São Paulo, a professora sabe que ainda tem, e aqui, ó, tá falando do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E também muito lá pro Nordeste, né? Lá pro lado do Nordeste também ainda segue bastante essa tradição, né? Então, só nós aqui, né? Que você pode pensar que alguns de vocês vão dizer só que nunca ouviu falar, né? Só essas pessoas que veio de outros estados, né? Você pode perguntar para a mãe de vocês, para a avó, que elas vão dizer, né, que já viram, né? Então, você pode perguntar sobre elas, né, sobre a folia de reis, né? Mas que na nossa região não tem muito essa tradição. Aí lá na página 34, ideias em construção. Características culturais nas paisagens do município. Como você estudou, os municípios apresentam diversas características.
Agora vamos conhecer como as pessoas podem intervir na paisagem deles. Os municípios são habitados por diferentes grupos de pessoas que realizam atividades variadas. Por diferentes grupos de pessoas. Está repetindo. Por diferentes grupos de pessoas que realizam atividades variadas. Por meio dessas atividades, a paisagem é transformada. Vamos aprender como as ações realizadas pelas pessoas e seus modos de vida reproduzem essas transformações. Aí tem uma foto lá, né? Por meio das construções, as pessoas também registram sua cultura. A fotografia retrata o bairro Liberdade, na cidade de São Paulo. Ele abriga imigrantes japoneses, chineses e coreanos e seus descendentes. Então, isso ali é um bairro lá na cidade de São Paulo, né? Que a maioria das pessoas que vivem ali, né? São imigrantes, né? Imigrantes japoneses, chineses, coreanos e seus descendentes, né? Que vivem ali naquele bairro, né? Então, é um bairro próprio, assim, para esses imigrantes. Você pode olhar, né? Japoneses, chineses, coreanos, né? E são tudo meio iguais, né? Tudo com os olhinhos puxados, né? Japoneses, chineses, os coreanos, eles são tudo assim meio, né? Parecidos. Então, lá em São Paulo tem aquele bairro ali para onde eles vivem espalhados pela cidade toda, né? Mas ali é um bairro assim mais propício, né? Para esses imigrantes. A festa também registra um aspecto cultural das populações. Como a festa do Boi Bumba, no município de Belém, estado do Pará, essa festa apresenta traços culturais de populações indígenas, africanas e europeias. Você pode ver que lá tem uma foto, né, que está mostrando essa cultura, né? Cultura da população lá do Pará, né? Então, é a festa do Boi Bumba. Então, ela apresenta traços culturais da população, né? Indígena, africanas e europeias. Então, é uma dança que vem há muitos anos, né, que se originou dos indígenas africanos, né, eles que foram os primeiros habitantes, né, do Brasil. Com a ajuda de um adulto, procure em jornais, revistas e na internet uma fotografia do seu município. Ela deve apresentar alguma característica cultural marcante, como uma construção, uma festa, entre outras. Utilize o espaço em branco a seguir para colar uma fotografia. Essa fotografia, depois converse com seus colegas sobre o que você descobriu. Então, você pode, né? Você tem que pesquisar, é para você pesquisar na internet, né? Essa fotografia, mas só que essa fotografia tem que ter uma característica cultural marcante, né? Tem que fazer parte da cultura da cidade. Como uma construção, né? Que faz parte da cultura da nossa cidade, uma construção mais antiga. Ou alguma festa, né? Que faz parte da nossa cidade, da nossa região. E você vai colar a fotografia ali embaixo, né? Então, você pode pesquisar lá na internet uma fotografia do município do Sinop, né? Que tem uma característica cultural, né? Aí vai
aparecer lá e você vai tirar a foto e vai colar ali naquele espaço, tá bom? Construindo conhecimento. Ao observarmos uma paisagem, podemos perceber alguma das atividades econômicas realizadas pelas pessoas que lá estão. Essas atividades podem fornecer informações a respeito do modo de vida dessas pessoas. Observe a fotografia a seguir e reflita sobre o que ela retrata. Centro Comercial, Rua 25 de Março, em São Paulo, capital. Em um dia pouco movimentado, com pouco movimento. A fotografia mostra uma rua onde ocorrem atividades comerciais. Nesse local reúnem-se diariamente inúmeros trabalhadores e consumidores. Além das lojas, há estabelecimentos que prestam serviços de suporte, como restaurante, farmácias, bancos e etc. Então, aqui está, né? Quem já conhece, aqui está a Rua 25 de Março, lá em São Paulo. Em um dia de pouco movimento. Olha lá as pessoas. Mesmo em dia de pouco movimento, né? E que essa rua, né? Quem não conhece já viu pela televisão, né? É aquele montoeiro de milhares de pessoas para lá e para cá todos os dias, né? Então ali, né? Como é acostumado ter bastante gente, aquele dia, aquela fotografia ali estava com pouco movimento, né? Até parece que tem menos gente do que a prof viu esse dia na televisão, né? Lá em plena pandemia, que era para as pessoas ficar em casa, daí eles abriram a cidade, né? Abriram o centro de São Paulo e as pessoas foram para a rua. Então, tinha mais gente do que aqui. Isso porque não era para ir, né? Então, abriu, o povo foi. Então, mostrou esses dias, mostrou na televisão lá a Rua 25 de Março, né? Com bastante gente, né? Que não está sendo permitido, mas tinha bastante gente. Então, é uma rua sempre movimentada. Lá dentro da cidade, lá da Grande São Paulo. As atividades econômicas desenvolvidas nessa rua influenciam os aspectos da paisagem. Na fotografia, podemos ver inúmeros elementos que não estariam ali caso o comércio não existisse. Agora, observe a próxima fotografia. Ela é do mesmo centro comercial que acabamos de ver, porém de outra rua. Ladeira, Porto Geral, próxima à Rua 25 de Março, em São Paulo, capital. Olha aqui, já é outra rua, né? Então, normalmente, a 25 de Março também fica assim, né? Aí, aqui tá muita gente, né? Nessa imagem, podemos notar a presença de elementos de diferentes épocas. Esses elementos foram compondo a paisagem, seguindo as transformações das atividades humanas, que também foram modificadas ao longo do tempo. Com um colega, compare as duas imagens desse centro comercial de São Paulo e busque identificar quais elementos da paisagem são mais antigos e quais são mais recentes. Então, dá para... as duas parece que não são paisagens assim muito recentes, né? Mas você tem que identificar, para identificar ali quais que é mais atuais, né? Que a gente consegue ver ali. Então, ali, em meio tudo esse monte de gente, a gente vê um carro ali, né? Isso não é normal, né? Hoje em dia, a cidade
a rua ela é fechada, ela não passa carro, né? Então essa deve ser uma das coisas, né? Que você consegue ver lá tudo esse povo e aquele carro tentando passar ali. E aqui você vê que só tem pessoas, né? Então, isso daí pode ser a diferença, né? Então, como era para você comparar com um colega, né? Aí com quem você está lá na sua casa fazendo as atividades, assistindo a aula, você compara com o seu colega lá, com quem está lá, né? Ou com a mamãe, o papai, a vovó, o irmão. Então, você vai identificar quais os elementos da passagem são mais antigos e quais são mais recentes. Então, hoje vai ser só a aula de geografia, porque tem bastante, né? Se a professora for ler tudo isso daqui, ó, vai mais, né? Um tempão. Então, vamos devagar, né? Também porque é muita informação, muita coisa, né? E a cabecinha também não, né? Não registra tudo. Então tá, né? Então nós paramos na página 37, na geografia. Então não tem muita coisa para fazer, né? Tem aquele desenho, a imagem lá, que é para você ver a imagem de internet, né? Que é para você pesquisar e colar naquele espaço, né? Fazer uma pesquisa. Ou não precisa ser da internet, né? Pode ser de jornais e revista, né? Ou na internet, uma fotografia do seu município que lembra, né? Que tem a característica cultural, né? Do município, né? Alguma coisa que lembra da cultura do município. Aí você vai colar ali. Então, geografia hoje é isso, né? Comecemos lá na página 32, com a unidade 2, página 33, 34, 35, 36, 37. Aí nós paramos lá na página 37, tá bom? Daí na próxima aula a gente continua. Aí daqui a pouquinho nós vamos dar continuação na aula de português, tá? Pega lá o livro de português de vocês, tá bom?